Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Osto e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 27 de junho de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Lembrando que teremos também aquele bilhete pronto no capricho para vocês, claro, que acompanha aqui o nosso canal. Bom, vamos estar iniciando nossos primeiros jogos aí com o prognóstico esportivo da Liga Profissional de Argentina para essa segunda de Clash Bet, o jogo do Patronato de Paraná versus Independente com início às 15h30. Bom, na classificação, a equipe do Patronato atualmente vem na parte inferior da tabela, vem aí na 24ª colocação com 4 pontos conquistados, somando uma vitória, um empate e 2 derrotas. 3 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Enfrenta o Independente, que vem na 8ª colocação, em 4 jogos disputados, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, ao menos que 3 gols para ambas as equipes, e em 6 de 8, mais que 4,5 cartões. O Independente foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, o Patronato, em 6 dos últimos 7 jogos, ao menos que 3 gols, foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5, e o Independente foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 11 escanteio em 4 dos últimos 5 jogos. Último confronto entre eles, 2-0 para o Independente. Bom, o nosso palpite para essa partida seria muito plausível aí um jogo para mais de 1,5 gols, mais de 1,5 gols ou fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Lembrando, quer nos acompanhar diariamente aí? Tropa, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Atlético Tucumã versus Godoy Cruz, o início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Tucumã vem na 14ª colocação, com 4 jogos disputados, 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota até o momento, 3 gols marcados, 2 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Godoy Cruz na 13ª colocação, com 4 jogos disputados, 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 5 saiu mais que 4,5 cartões. E em 5 de 7 saiu ambos marca para ambas as equipes. O Atlético Tucumã foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Tucumã vem saindo menos que 3 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. O Godoy Cruz, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. Último confronto, 2-1 para o Atlético Tucumã. O nosso palpite para essa partida seria aí casa com empate. Vamos agora para o nosso Brasileiro Série B, lembrando que o nosso prognóstico aí com probabilidade seria 2-1 Atlético Tucumã. Vamos para o jogo do Sampaio Corrêa versus CSA, com início às 20 horas. Na classificação, o Sampaio vem na 13ª colocação, em 14 jogos disputados, com 16 pontos conquistados, 13 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o CSA na 15ª colocação, em 14 jogos disputados, com 9 gols marcados, 11 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando em casa, o Sampaio tem a quinta melhor campanha da competição, em 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 11 gols marcados, 4 gols sofridos, 14 pontos conquistados. E o CSA fora de casa é o 17º bem ranqueado como visitante, em 7 jogos disputados, com nenhuma vitória, 4 empates e 3 derrotas, 2 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões e menos que 3 gols para ambas as equipes. O Sampaio vem a 3 confrontos sem derrotas e sem sofrer gols. Em duelos individuais, o Sampaio Corrêa, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. O CSA vem a 5 jogos sem vitórias, a 8 saiu menos que 3 gols.
Em 5 de 7, ambos marcam. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. Em 4 de 5, menos que 5 cartões. Último confronto, 2-0 para o Sampaio Corrêa. Para essa partida, acredito um jogo bastante equilibrado tecnicamente. O CSA que vem de um empate diante do Grêmio. E o Sampaio Corrêa é uma equipe que atua bem em seus domínios. Dentre essas e outras opções, acredito em um equilíbrio técnico. Por esse retrospecto, vamos para um jogo de empate ao intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, vamos agora para o nosso último prognóstico de palpites de futebol para hoje. Malmo versus Ilse Burgos, o início às 14 horas. Na classificação, o Malmo vem na quinta colocação em 11 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 11 gols marcados, 9 gols sofridos. Enfrenta o Elfsborg, que vem na 16ª colocação em 11 jogos disputados, com uma vitória, 2 empates e 8 derrotas, 9 gols marcados, 18 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Lembrando que o Malmo atuando em casa e na 7ª colocação em 5 jogos, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. E o Malmo vem numa sequência de 5 vitórias nos últimos 5 confrontos. Foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo. E o Elfsborg tem a 10 jogos sofrendo gol. Em duelos individuais, a equipe do Malmo vem de 3 vitórias consecutivas. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 6, mais que 10,5 escanteio. E o Elfsborg, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 9, menos que 11 escanteio. O último confronto deu Malmo 1-0. Para essa partida, o Malmo só tem um objetivo. Atuando em casa, tem a obrigação de vencer a sua partida. Enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, que não joga bem nem em casa nem fora de casa. No geral, é o último colocado na tabela. O Malmo tem um elenco eficiente e qualificativo a vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, esse foi o nossos palpites de futebol para o dia de hoje. Lembrando que ainda temos um último palpite, é do Brasileiro Série C, o jogo do Figueirense versus Remo, com início às 20 horas. Na classificação, o Figueirense vem na quinta colocação, em 11 jogos disputados, com 4 vitórias, 6 empates e 1 derrota, 14 gols marcados, 10 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Enfrenta o Remo na nona colocação, em 11 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 17 gols marcados, 14 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles ainda não temos, mas em duelos individuais a equipe do Figueira tem 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade. Tem 3 jogos sem vitória, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões e menos que 3 gols na partida. O Remo, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar, saiu mais que 2,5 gol e também saiu mais que 4,5 cartões. Para essa partida, vamos com a dica: casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, agora sim, fim do nossos prognósticos. Vamos agora para o nosso provável bilhete pronto. Partiu, tropa.